E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Julia e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no Centro Histórico de São Paulo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver esse canal continuar crescendo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e me segue lá no Instagram, vai, @giltomás. É isso aí, bora pro vídeo de hoje. Galera, como eu sou uma pessoa interessada mesmo no estado de São Paulo e no Centro Histórico de São Paulo, eu não vou contar aqui com muitos detalhes, nem com muitos nomes, porque eu não sou historiadora. Fiz uma rápida pesquisa pelo Google mesmo, então se existe alguém aí, estudante de história, ou se é historiador mesmo, ou se entende bastante da história de São Paulo, deixe nos comentários alguma coisa que eu deixei de falar, ou se eu falei alguma besteira, pra deixar nossos textores bem informados e pra não passar nada batido, né? Porque eu acho a história de São Paulo bem interessante e aconteceu alguma coisa que eu acho que muitas pessoas não conhecem. Eu não lembro, pelo menos, de ter estudado isso na escola. Foi a história da Primeira República de São Paulo, né? E na verdade, a decadência da cidade começa com esse fator especificamente. Então, galera, vamos começar pelo começo, né? Onde que fica o Centro Histórico de São Paulo? O conhecido como centro, como o próprio nome já diz, é a zona central do município de São Paulo. O Centro Histórico ele foi fundado aí em 25 de janeiro de 1554 por padres jesuítas. E além da região central, o centro de São Paulo também ele é formado por alguns outros distritos, como a Sé e a República. Aparentemente é tudo bem, né? Não existem relatos aí de grandes revoltas de população, dos civis mesmo, mas tudo começou, né? Tudo mudou em 5 de julho de 1924. Alguns soldados de média e baixa patente se rebelaram, né, contra o governo vigente da época, que era a oligarquia diferentemente da aristocracia, que é ali um regime em que o poder é passado de pai para filho. Na oligarquia aconteceu o mesmo, mas não obrigatoriamente na passagem de poder de pai para filho, né? E sim para outros membros da família. Sendo assim, né, esses militares não estavam muito contentes com algumas leis que Arthur Bernardes, que era o presidente vigente da época, estava implementando, né, no estado de São Paulo, no Brasil, e eles quiseram se rebelar. Existiu um episódio aí parecido, que foi o levante do Forte de Copacabana, no mesmo dia, 5 de julho de 1922, e alguns soldados, né, que participaram dessa revolta foram expulsos do exército. Então foi mais um motivo aí para os militares ficarem com bastante raiva do governo e se rebelarem, né, começarem aí essa desordem civil. Então, o que aconteceu também, que maximizou aí a raiva que os militares sentiam de Arthur Bernardes, era que na época vazaram algumas cartas de Arthur Bernardes. Não existe especificamente quem vazou essas cartas, que o Arthur Bernardes descascava os militares e falava muito mal de um comandante chamado Hermes de Fonseca, que foi um comandante super importante para o exército na época. Então tudo isso intensificou muito, né, esse sentimento de raiva que os militares sentiam de Arthur Bernardes, e aí que tudo desandou. Mas quem são os tenentistas, né, que são chamados esse grupo, né, de militares que se rebelou contra o governo? Eles são aí pessoas de diferentes escalas sociais, mas majoritariamente por conservadores, com um pezinho no liberalismo, que queriam mudar algumas coisas, como por exemplo o voto, né? O voto ele era aberto, não era secreto como é hoje. Eles queriam mudar essa realidade e queriam mudar também algumas leis ali em relação à educação pública. Então eles não tinham um plano realmente de governo, eles só queriam mesmo tomar o estado de São Paulo, né? E fazer do jeito deles, né? Eles queriam que o poder fosse dos militares. Isso não foi um movimento isolado, né? Ao mesmo tempo que acontecia em São Paulo, isso acontecia também em outros estados, como no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais. E a ideia era de que quando começassem os ataques em São Paulo, esses estados também começassem seus próprios ataques e ajudassem os militares de São Paulo a desenvolverem essa guerrilha, né, essa guerra. Após 5 dias desde o começo dessa revolta, né, que começou no dia 5 de julho, os militares conseguiram o poder ali da zona central de São Paulo, e o atual presidente da época, que era Carlos de Campos, fugiu do Palácio de Campos Elíseos e foi para a Zona Leste, para um bairro ali próximo de Guaiúna. Com isso, Arthur Bernardes, né, que era o presidente mesmo do Brasil da época, ele decretou o estado de sítio, e os militares tiveram a picardia de chamar o vice-presidente da época para se juntar a eles. O vice-presidente da época era Fernando Prestes, e ele disse que só ia ele tomar o poder junto com os militares se ele recebesse um comprovante, né, uma carta-mão de Arthur Bernardes, que ele realmente estava saindo do poder e que ele estava passando o bastão aí para os militares. Eu só sei que depois de 23 dias, né, que começou essa revolta pelos militares, foi perdendo a força, né, esses ataques, porque o governo bombardeou a cidade de São Paulo. Então, dizem, né, relatos aí de pessoas que estudaram que a maioria das pessoas que morreram nos ataques, foram mais de 720 mortes e mais de 4 mil feridos, foram pessoas que morreram mesmo pelos bombardeios do governo, né? Porque o governo, ele percebeu ali que não tinha como deter os militares em campo, né, em solo, porque eles estavam realmente fortes, né, fortemente armados,
E eles não tiveram também nem a facilidade, né? Não tiveram ali a ajuda dos civis, porque por causa dos bombardeios, os civis ficaram com muito medo e começaram a fugir. Estima-se que mais de 300 mil pessoas fugiram do centro de São Paulo para outros lugares. Tá aí o primeiro, né, o começo da decadência do centro, que muitas pessoas começaram a sair ali daquele lugar enfim, para protegerem suas famílias e para se protegerem. Então começou aí a primeira decadência, né, que a população começou a ir para outros lugares mesmo de São Paulo para se proteger. O que aconteceu foi que os militares perderam a força porque não tinha como pedir ajuda, porque o governo começou a cercar ali a região onde eles estavam, não tinha alimentos, não tinha armamentos, então perderam a força e fugiram pro Paraná e lá se juntaram a tenentistas da região e foi onde eles formaram, né, Coluna de Prestes. E algumas das pessoas que foram pegas, né, pelo governo, elas foram presas, foram para um presídio lá em Amapá, se eu não me engano. A gente tá caminhando aí para 97 anos, né, que aconteceu essa revolta, a revolta de 1924. E muitas pessoas falam, né, que esse foi o motivo pelo qual a popularidade, né, a urbanização do centro mudou completamente. Uma coisa também que ajudou bastante a decadência da cidade foi que os comércios, né, as empresas, elas foram migrando para a região sudoeste da cidade. A maior demanda, né, o crescimento de empresas na região do Ibirapuera, Avenida Paulista, a Berrini, e aí o centro histórico foi um pouco deixado de lado, né. O governo de São Paulo, né, atualmente, tentou tomar algumas medidas para ajudar, né, o centro a continuar crescendo, ou pelo menos sair, né, de onde está. Mas nada dá muito certo, parece que continua do mesmo jeito, a criminalidade só aumenta, a pobreza só aumenta, as pessoas, tem muita gente, tem muito morador de rua, o comércio persiste, né, existem muitas coisas para fazer em São Paulo, existem muitos bares, restaurantes, principalmente ali no centro histórico de São Paulo mesmo, existem alguns monumentos históricos que continuam vivos, apesar de tudo, apesar dos bombardeios, apesar da grande destruição que aconteceu na época, mas não existiu nenhuma medida ainda vinda do governo que realmente adiantasse alguma coisa, né. Eu não sei se eles realmente não se importam muito com essa parte de São Paulo, porque geralmente o centro, né, o centro é o lugar onde existe riqueza, é o lugar mais rico, né, do estado, do município pelo menos, enfim, mas eu acho que não existe aí um incentivo e também não existe uma necessidade, acho que não existe uma vontade aí por parte do governo de revitalizar essa região de forma concreta. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui nos comentários, né? Me fala alguma coisa sobre o estado de São Paulo que você sabe. Se você gosta da cidade, qual é o seu lugar preferido de São Paulo? E é isso aí. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.